Começa mais um Carpe Diem. Aqui você vê história, pronúncia, literatura, música, filmes, gramática, escritores e tudo mais sobre o latim. No programa de hoje vamos falar sobre um dos escritores que contribuiu para a propagação e consolidação da língua latina na Itália e em outros países. Vamos falar sobre São Jerônimo, que nasceu na Itália, território dominado pelo Império Romano. O cristianismo era a religião oficial romana. Por isso, desde muito cedo, São Jerônimo teve interesse pelo clero. Estudou em Roma, aos 30 anos recebeu a ordenação sacerdotal. Teve contato com teólogos e estudiosos considerados eruditos. São Jerônimo fez amizade com nomes importantes da igreja, sendo convidado a ser secretário do Papa Damasco. Para saber um pouco mais sobre a vida e as contribuições de São Jerônimo, nossa equipe foi conversar com um dos professores mais renomados da história da FECILCAM e de Campo Mourão, professor Assabido, que vai falar um pouco sobre as versões do latim e a principal obra de São Jerônimo. Estamos com o professor Assabido Roden e vai nos falar um pouco mais sobre a vida de São Jerônimo. Professor, boa tarde. Havia versões de latim na época de São Jerônimo? São Jerônimo, ele viveu mais ou menos pelos anos de 382, um pouco antes, até 420, que foi mais ou menos a morte dele. O Papa Damaso pediu a São Jerônimo para que ele revisse o Saltério Romano. Saltério Romano é chamado também o breviário, era aquele livro que os sacerdotes e os bispos rezavam, né? Ele era em latim na época lá, só que achavam que ele tinha que ser reformado um pouco, né? Ele resolveu traduzir toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo, para o latim. Na opinião do senhor, qual a importância do latim? O latim é importante porque do latim surgiram 5 línguas de povos, que são o italiano, o português, o espanhol, o francês e o rumeno. São línguas latinas, são línguas de origem latina. E uma outra coisa também importante, que esses povos, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra, que são línguas germânicas, eles possuem no seu vocabulário talvez de 30% a 40% são palavras de origem latina. Muito obrigado, professor. Depois de sabermos um pouco mais sobre a língua latina e a importância que ela tem nos estudos e para a cultura de outros países e do nosso, vamos conversar agora com o padre Sidney Teixeira Gomes, que vai falar sobre a principal obra de São Jerônimo que contribuiu para a Igreja Católica. Falamos agora com o padre Sidney Teixeira Gomes para saber um pouco mais sobre a obra de São Jerônimo. Padre, qual a obra de São Jerônimo considerada de maior relevância? Ele tem uma obra que ele escreve sobre os ilustres, deveres ilústricos. E ele coloca aquelas pessoas, né, escritores, santos, grandiosos de história. Por sinal de grande humildade de São Jerônimo, ele também se inclui nesta obra. Qual a importância dessa obra para a Igreja Católica? Olha, a importância é que, como ele escreve dos santos padres, né, de escritores importantes, até mesmo que se afincaram na Sagrada Escritura, nos faz rememorar também um pouco da história da Igreja, história da Sagrada Escritura e assim por diante. Então a importância em si é uma importância muito profunda. Quem olha esses santos, esta sua obra de uma forma clínica, acaba por entender um pouco da Sagrada Escritura. Padre, qual a importância do latim? Olha, o latim, na verdade, hoje nós acabamos por dizer que é uma língua morta, porém, usaríamos o entre aspas, né? Porque a nossa língua está ali enraizada. Tudo que nós praticamente falamos de culto
nós encontramos no latim. Eu acredito que todo estudante, independentemente da ciência, deveria ter, de uma forma aprofundada, né, o latim, conhecer de fato o latim, daí conheceria um pouco mais a cultura também ao qual está inserido, independentemente da época, do lugar, da cultura. Para se ter uma cultura, para ser um homem ou uma mulher de conhecimento cognitivo profundo, necessariamente precisa passar pelo latim. Obrigada, padre. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam, Carpe Diem.